custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Estudo aponta que retomada econômica favorece mais ricos e deve levar 1,2 milhão de famílias para as classes D e E. A conclusão faz parte de uma projeção feita pela Tendências Consultoria com base em dados do IBGE, Ministério da Economia e Ministério da Cidadania. Para falar sobre essa pesquisa, o nosso contato agora é com José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Satisfação em falar com você. Bom dia, José Silvestre. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Silvestre, de fato está havendo uma reação da economia brasileira? Como a gente reconhece essa retomada econômica? Por favor. Então, há sinais de retomada, mas são sinais de retomadas, digamos assim, oriundos da situação externa, né? Como você tem vários países que têm um processo de vacinação mais acelerado, né? Essas economias estão sendo, de alguma forma, retomadas. E isso tem significado uma demanda, né, pelas chamadas commodities, né? Tanto as commodities vegetais, minerais, o chamado agronegócio brasileiro, e isso tem melhorado, digamos assim, ou sinalizado que a economia brasileira tem uma retomada. Mas são sinais, digamos assim, meio contraditórios, porque essa retomada não significa uma retomada para o conjunto da economia e muito menos uma retomada que chegue, digamos assim, até o bolso, até a mesa dos trabalhadores, das famílias mais pobres, né? E de outro lado, se tem esses sinais, digamos assim, mais positivos, né, você tem outros que vão no sentido contrário, né, que é, por exemplo, a ampliação do desemprego, a queda na renda das famílias, né? Então é uma situação ainda muito, embora, diga-se de passagem, que o PIB pode até crescer, como algumas projeções indicam aí para 2021, um crescimento que pode chegar até 4%. Né? De toda forma, é um crescimento. Se atingir esse patamar, no máximo recupera o tombo, né, de 2020, que foi de menos 4,1%. Mas é uma retomada que não chega, né? Não chega nas famílias, nos trabalhadores, enfim. Silvestre, segundo esse estudo, a recuperação econômica no Brasil está favorecendo as classes mais altas da sociedade. E tem essa questão que deve levar ainda mais de 1.200.000 pessoas à pobreza, aumentando ainda mais a desigualdade no país. Qual é a principal causa deste efeito preocupante, Silvestre? Olha, a gente pode apontar aí pelo menos umas três causas. Uma delas eu diria que que os próprios dados estão apontando, o aumento do desemprego e da desocupação, principalmente para aquelas pessoas de menor escolaridade, portanto, de renda menor, né? Tanto é que as famílias, você tem um crescimento, né, das famílias de baixa renda, ou seja, a proporção de famílias de baixa renda, nas chamadas, que são classificadas como D e E, tem aumentado entre 2019 e 2021. Né? Um outro aspecto, um outro fator é a própria auxílio emergencial. Né? Vamos lembrar que o auxílio emergencial, além de ter ficado mais de 3 meses esse ano sem o auxílio emergencial, o valor foi a metade do que foi lá em abril, né, de 2020. Então, isso certamente teve um impacto negativo do ponto de vista da renda dessas famílias. E talvez um outro elemento seja a correção do salário mínimo abaixo da inflação, ou seja, o salário mínimo tem
tem tido perdas, né? Isso, de alguma forma, tem também impactado a renda dessas famílias, né? Que são famílias essas famílias de classe classificadas como D e E, cuja renda média familiar está em torno aí, um pouco superior, um pouco mais de sei lá, 2,6, 2,7 salários mínimos. Então, esses três fatores, né, eu acho que são, digamos assim, podem ser apontados como fundamentais para essa situação dessas famílias de baixa renda aí, das classes D e E. Eu gostaria que você comentasse, por favor, Silvestre, com relação aos grupos que estão ou são menos afetados, ou seja, estão se favorecendo com essa retomada econômica. Parece-me que a gente tem o funcionalismo público e também os grupos de empresários, né, os empregadores, porque eles vêm se favorecendo com essa retomada econômica. Por favor. Bom, o funcionalismo público, né, vamos lembrar também que o funcionalismo público não teve queda na renda durante a pandemia, né? Ao contrário dos trabalhadores do setor privado, né, que houve essa queda, né? No setor público não aconteceu nada, não teve mudança, né? Não teve redução, enfim, não teve nenhuma medida, né, que tivesse, digamos, afetado os seus ganhos, a sua remuneração. No caso do setor privado, e aí as empresas, de uma maneira geral, né, principalmente as empresas, né, o setor, digamos assim, que produz, né, bens de maior valor agregado e que, portanto, tem um mercado, digamos assim, mais garantido, essas empresas, esses empresários conseguiram não apenas manter a sua rentabilidade dos negócios, mas muitas vezes aumentar essa rentabilidade, né? Esses ganhos, digamos assim. Então, tanto é que os dados revelam que as famílias, né, e também as famílias de maior renda e o funcionalismo público, né, no caso específico das famílias e do setor empresarial, os dados revelam ganhos, né, melhora na performance de renda em 2021, quando comparado com o ano anterior. Então, mostrar também que se de um lado a situação de piora, de queda de renda, de desocupação, de desemprego, elas têm rebatimento diferente entre as diversas classes sociais, né? Diversas classes de renda, né? Que é o que os dados aí do estudo estão revelando. Silvestre, você comentou há pouco que a retomada demora mais para chegar aos trabalhadores. O que é possível, o que se deve pensar? A gente deve pensar na questão do desemprego, ainda em tempos de pandemia, mas também políticas de combate à desigualdade seriam necessárias nesse momento? Eu diria que nós temos duas dimensões, dois aspectos fundamentais aí nessa questão. O primeiro é uma retomada efetiva da atividade da economia, né, de um lado. E de outro são políticas de renda, né, políticas públicas voltadas para atenuar, né, as dificuldades, sobretudo dessa população de baixa renda, né? Infelizmente não é o que nós temos visto nesse governo, né? É bom que se diga também que essa situação não é... Claro que a pandemia ela agravou por demais a situação, mas a gente já vinha numa situação ruim, né? Vamos lembrar aqui que nós tivemos 2 anos de recessão, 15 e 16, e os anos posteriores, onde havia sido prometido que a economia retomaria, etc., nós tivemos um crescimento um pouco mais superior a 1%, 17, 18, 19, né? E aí, obviamente, com a pandemia em 2020, essa situação
se agravou, mas esse quadro ele não pode ser atribuído exclusivamente à pandemia vivendo. E para concluir, como a gente tem um governo, né, que, digamos assim, que sabota, que se omite, que é negacionista, que tem um enfrentamento que vai na contramão do que os países tiveram em relação à pandemia, a nossa retomada certamente vai ser, provavelmente vai ser mais lenta, né? E também tem que dizer o seguinte, que a retomada, ainda que você tenha o crescimento do PIB, né, isso não acontece de forma simultânea em relação, por exemplo, ao mercado de trabalho, né, e a própria renda. O mercado de trabalho, a sua retomada é mais lenta do que, digamos assim, a dinâmica e o crescimento do próprio Produto Interno Bruto. Para falar sobre a retomada econômica brasileira e os seus efeitos, a gente contou com o José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, a quem a gente agradece mais uma vez a participação. Muito obrigada, Silvestre. Uma ótima semana para você. Obrigado para você também. Um abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.